Então, vamos tirar um hino para a honra e para a glória de Deus. As irmãs podem escolher. Graças a Deus. Graças a Deus. Podemos sentar em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos fazer a leitura de um texto que se encontra em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, verso 16. Que diz assim a palavra de Deus. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Amém. Graças a Deus. Podemos sentar. Agora vamos dar início a esse estudo em nome de Jesus. Eu convido o professor desta noite para... Convido o professor desta manhã para ter a oportunidade em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar uma coisa muito importante, que, como vocês estão vendo aí na lousa, é os 2 bodes e a expiação. Estudo muito profundo, bom. E para darmos início, vamos fazer a leitura que se encontra em Levítico, Vaikra, né? No hebraico, Vaikra, que é onde Deus determinou e deu leis sobre sacrifícios e rituais. Deu várias leis. Na maioria das leis era de purificação espiritual, ou seja, o pecado precisa passar por uma purificação. Levítico 16, versos de 1 a 10.
o grande dia da expiação, conhecido como Yom Kippur, né? Dia da expiação, dia do perdão, Yom Kippur. Vamos ler, irmãos? Amém. Todos ficando de pé. A leitura vai ser feita, irmãos, na Bíblia com a tradução King James, mas é a mesma de vocês, não tem problema. Depois que os 2 filhos de Arão foram mortos, quando apresentavam diante do Senhor uma oferta de incenso, que não estava de acordo com a lei, Deus falou de novo com Moisés. Ele disse: fala a Arão, teu irmão, que não é a qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu, diante do propiciatório, a tampa da arca que está sobre a arca. Poderá morrer, pois aparecerei na nuvem logo acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado, e com um carneiro como holocausto. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais sagradas, todas confeccionadas em linho, isto é, os calções, a túnica e o cinto. E na cabeça ele colocará o turbante também, feito de linho puro. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado, e um carneiro como holocausto. Depois de haver oferecido o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado, e de ter realizado o ritual de expiação por si mesmo e por sua casa, Arão tomará os 2 bodes e os apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro. E lançará sortes mediante 2 pedras, uma com o nome do Senhor e outra com o nome de Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para Yahvé e o sacrificará como oferta pelo pecado. Entretanto, o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, que algumas traduções bíblicas não têm, será apresentado vivo ao Senhor, para se fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser condenado a ir para Azazel, no deserto. Amém. Poder sentar, irmãos, em nome de Jesus. Saibam que esse estudo está sendo gravado, também para nós compartilharmos, né? Irmãos, quando Deus tirou o povo da terra do Egito, trouxe eles da terra do Egito, fez uma aliança com eles perante o Monte Sinai. Depois que Deus fez essas coisas, entregou leis, estatutos, escolheu que Arão fosse o sumo sacerdote, decidiu que a linhagem de Levi seria responsável pelos rituais sagrados, os cultos sagrados, aqueles que iriam manusear o cordeirinho, os bodes, e Deus instituiu festas, instituiu festas para o povo de Israel. Festas essas que eram 7, eram 7 festas: Tabernáculo, Páscoa, Pentecostes, trombetas, Yom Kippur. Aí tinha mais 2 que eu não me lembro nesse exato momento. Mas, irmãos, olha como era feita e descrita esta festa perante os filhos de Arão e o próprio Arão, A gente viu os detalhes aí. Festa do Yom Kippur, ela era celebrada no 10º dia do 7º mês, 10º dia do 7º mês, segundo o calendário judaico. E era o dia que o povo ia fazer, irmão Ismael, purificação de todos os pecados da nação, Por quê? Porque o sumo sacerdote não poderia entrar no Santo dos Santos qualquer hora e qualquer dia. É tanto que Deus disse: olha, Moisés, fala a Arão teu irmão que ele não pode entrar dentro do santo lugar, do Santíssimo, qualquer hora. Então entrará somente um dia por ano. Certo, irmãos? Um dia por ano entrarás. E esta festa, ou este ritual, será conhecido como Yom Kippur, O que tu vai fazer?
vai tirar 2 bodes e um novilho. O novilho vai ser para ti, né? Tu vai sacrificar para ti e para a família, para que você não entre com pecado diante da grandeza que está sobre a arca, que era o quê? A presença de Deus. Ele poderia morrer, né? Por isso que deveria se purificar antes de entrar. Também tomar uma mikvah, ou seja, um banho, né? Um banho ritual, água mesmo, irmão, mas era ritual para tirar todas as impurezas do seu corpo. E vestir uma veste única, né? Uma veste sumo sacerdotal, linda, né? Para que ele fosse fazer esse ritual. Primeira coisa, sacrificava, né? Assim, irmã Krishna, o novilho para ele e para a sua família, né? A fim de purificar. Depois que ele fizesse isso, ele ia trazer 2 bodes. Sobre esses bodes era tirado a sorte para escolher um para ir para o deserto, esse não era morto, e o outro para ser sacrificado perante o povo de Israel, espargindo o seu sangue sobre a arca da aliança, né? E assim ele faria expiação por todos os pecados. Por quê? Os pecados se acumulavam, irmão. Durante o ano todo eles se acumulavam e os sacerdotes faziam a transferência do pecado do povo para dentro da arca. Vocês sabiam disso? E lá ficava acumulado, e quando era no dia da expiação, fazia o quê? A limpeza. Purificava aquele lugar dos pecados que tinham se acumulado, né? Aí o que fazia? Quando a sorte caía em um, esse era escolhido para o Senhor, ou seja, para ser expiação, para purificar a arca da aliança, e o outro era o quê? O pecado do povo era transferido para ele, para que o pecado saísse para fora do arraial. Amém, irmãos? Então, todas as práticas pecaminosas do povo de Israel era dado para o bode para Azazel. Depois a gente vai falar sobre o que significa esse nome Azazel, né? Mas não, o bode não era Azazel, ele ia para Azazel. É uma diferença enorme, certo, irmãos? Então era transferido. Era escolhido um homem para ir levar esse bode até o deserto e soltar ele lá, para solitário, né? Para ser solitário. Então, o que é que significava com isso? Que os pecados do povo iriam sair para fora do arraial. Não estou sentindo nada. Tá bem lentinho o ventilador, né? Amém, irmãos? Até aí tudo bem? Como é o nome dessa festa? Yom Kippur, dia do perdão. Agora, irmão, mediante... Pronto, irmão, obrigado. Obrigado, irmão. Mediante, irmãos, esse ritual, do jeito que a Bíblia diz, infelizmente surgiu vários tipos de visões, né? E foram criadas diversas linhas de doutrina, irmão, com a Bíblia. Doutrinas essas que não são bíblicas, apenas visões de homens. Agora foi forte. Por quê? Existe uma denominação religiosa, cujo nome eu não vou dizer, vocês vão saber através da minha fala, que eles pegam o dia da expiação e diz que Jesus ainda está no céu fazendo expiação pelos pecados. Porque da mesma forma que é o santuário terrestre, também é o celeste, né? Então Jesus entrou, quando Jesus foi para o céu, ele não foi para o santíssimo lugar, ele foi para o santo lugar, e esperou, assim como o sacerdote esperou o ano todo para entrar no santíssimo lugar, né? Que é um lugar muito santo, ele só entrava uma vez por ano. Assim Jesus, quando foi para o céu, ficou à espera para entrar no santíssimo lugar, né? Aí quando ele entrou no Santíssimo Lugar, isso só aconteceu em 1844, né? Quando Jesus entrou no Santíssimo, ele ainda está espiando o meu pecado, o seu pecado, o pecado de todo mundo. Ele está espiando, né? Ainda está espargindo sangue, né? Vamos estudar pelas Escrituras, irmãos, o significado espiritual de todas as coisas que Deus fazia. Tudo que Deus fazia realmente prefigurava
prefigurava alguma coisa, porque ele não fazia sem objetivo, né? Porque era 2 bodes, porque tinha que ter arca, tinha que ter aquilo, mas tudo prefigurava alguma coisa. A saber, Jesus Cristo já era uma figuração de todas as festas de Israel, né? Porque sem sangue não há remissão de pecados. E a transferência de pecados para que fosse para a arca, depois expiado, levado para o bode, para ser tirado do arraial, também é um significado muito grande. Então vamos lá, verso inicial. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É o verso de Isaías falando sobre o Messias de Israel. Objetivo do estudo, que diz assim: a interpretação errônea de certas passagens das Escrituras tem sido a causa da ruína de muitos sistemas religiosos. Mesmo que no momento nada lhes suceda, certamente terá uma grande decepção no final de tudo. Não é uma boa escusa esperar para ver. Vamos ver já. Pois se há suspeita de erro, por que esperar quando não haverá mais tempo? Há algumas correntes sabatistas que advogam-se em um dos 2 bodes uma figura de Satanás. Será isto verdade? Que representa ambos os bodes, ou seja, os 2 bodes do ritual. Tem uma corrente religiosa que diz que um é Jesus e o outro era Satanás. Certo, irmãos? Corrente religiosa tal, eu não vou citar o nome. Será que isso é verdade? E eles se sustentam, irmãos, nessa doutrina, né? Muitos se sustentam. Inclusive, rola muito debate, né? Aconteceu até comigo. Mas vocês vão estudar hoje conosco o que significa o dia da expiação para os dias de hoje. Então vamos lá, irmãos. Vocês entenderam aí? Vamos interpretar o que acontecia, qual o significado de cada coisa. E será que em um dos bodes representava Satanás? É isso que também nós vamos entender. Todo mundo entendeu como é que o ritual acontece, irmãos? Amém? Então vamos lá. Primeira pergunta. A Moisés foi ordenado construir um santuário destinado a serviços e rituais. Santuário este é aquele, irmão, que vocês têm 2 anjos, né? E tinha um lugar para que ele fosse colocado, né? O santuário. Que modelo lhe foi dado? Então vamos lá, né? A Moisés foi ordenado construir um santuário destinado a serviços e rituais. Que modelo lhe foi dado? Ou seja, da onde Moisés pegou o modelo para fazer aquelas coisas? Nosso irmão amado Elton vai ler Êxodo 25, 9 e 40. Nosso amado irmão Ismael vai ler Êxodo 26, 30. Nosso irmão amado Anderson, Atos 7, 44. Irmã, você, irmã Gisana? Certo. Irmã Cristina Roana, Hebreus 9, 24 a 25. Irmã Ohana, Hebreus 10, verso 1. A Moisés foi ordenado construir um santuário destinado a serviços e rituais. Que modelo lhe foi dado? Êxodo 25, verso 9 e 40. Conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Atenta, pois, que eu faça conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Amém. Vocês viram aí a resposta? Amém. Próximo verso. Êxodo 26, 30. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Segundo o modelo que foi mostrado no monte. Próximo verso. Atos 7, 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, nosso país no deserto. Como detectar
que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Amém. Hebreus 9, 24 e 25. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Amém. Amém. Figura do celeste, alguma coisa assim. Lê o teu verso assim, o primeiro. Primeiro, 24. porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Figura do verdadeiro. Pronto. Hebreus 10, 1. Porque tem a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles chegam. Lê o primeiro de novo, irmão. Só as duas primeiras frases. Porque tem a lei sombra dos bens futuros, Sombra dos bens futuros. Amém. Então, irmãos, a Moisés foi ordenado construir um santuário, né? Destinado a serviços e rituais. Que modelo lhe foi dado? Qual é o modelo que foi dado, irmã Ismael? O modelo. De onde foi que ele recebeu o modelo? De Deus. Deus que deu as ordens para ele construir conforme Deus tinha instruído para ele. E assim tem que seguir as ordens dele. Amém. Tá certo, irmã Ismael? Amém, tá certo. Amém, né? Porque ele fala, você fará da mesma maneira que foi lhe mostrado no monte. Isso. Então Deus lhe mostrou o modelo para ele no monte. Então ele só necessitava seguir. Deus tinha lhe mostrado. Pronto, amém. Né? Irmãos, por que o escritor inseriu essa pergunta? Para nós entendermos que há um sistema, ou que há um molde, certo? Mas só o que foi feito na terra não é exatamente igual ao que está no céu. Apenas foi um modelo, não é exatamente igual. E outra coisa, Deus ele disse como era que Moisés ia fazer a arca da aliança. Só que ele não disse os rituais, não disse. Disse, irmão? Olha, Moisés, faz um ritual conforme o modelo que tu viu. Tem isso, irmão? Não. Olha, Moisés, faz o compartimento santo para separar do Santíssimo conforme o modelo que tu viu. O que foi feito segundo o modelo? A arca, o santuário. Amém, irmãos? Agora, Deus não apresentou rituais. Da mesma forma que é feito no céu um ritual, Moisés, ordena ao povo que faça assim, assim, assim. Não. Deus não mandou como é que deveria fazer. Mas ele não disse que era igual a alguma coisa que estava feita no céu. Amém, irmã Cristo? Por quê? Porque, irmãos, pela tendência dessa religião, até muito forte, né? O que eles entendem? Que tudo, da mesma forma que era feito no terreno, é feita no céu, do dia da expiação. Tudo. Até Jesus mudar de um lugar para o outro, que era só no terreno que isso existia, né? Lá eles acreditam que também aconteceu da mesma forma, mas está errado. Porque a semelhança que Deus fez não foi rituais. Deus não entregou ritual igual ao do céu. Apenas ele disse para fazer. O único molde é qual, irmãos? A arca da aliança, ou o santuário. Esse sim, Deus entregou um molde. Amém? Amém. Vamos passar essa pergunta rápido, né? Assim está escrito, A Moisés foi ordenado construir um santuário destinado a serviços e rituais. Que modelo lhe foi dado? Foi-lhe ordenado construir conforme o modelo mostrado no monte.
Embora haja algumas semelhanças, a Bíblia não diz que era exatamente como o celestial, e nem que as cerimônias eram idênticas, certo? Deus não disse cerimônias idênticas ao do céu. Então é importante nós entendermos disso. O que era importante para o terreno era somente para o terreno. O celestial não precisaria. Tá certo, irmãos? Era como se fosse só um símbolo. Aqui era uma figura do verdadeiro. Figura não é o verdadeiro. É uma figura. Né? É algo que se assemelha, mas não é o real, que nós vamos estudar. Agora, eu dizer que tudo que foi feito aqui na terra é do mesmo modo no céu, infelizmente é uma tendência, né? Tendência religiosa para o erro. Segunda pergunta. Agora nós vamos entender cada coisa. Por que que no céu, ou no molde que Deus mostrou, não é totalmente igual ao que se assemelha no céu lá. O terreno não é semelhante ao do céu. Olha aí, Quantos compartimentos possuía este santuário, ou tabernáculo? E por que um véu inferior separava as partes? Bem, agora eu vou ter que desenhar. Se eu me lembro ainda, né? Vamos lá. Deus mandou que construísse o santuário para rituais, né? Aqui tinha uma cortina. Aqui era a arca. Arca, né? Arca da aliança. Cortina. Aqui ficava o incensário. Aqui ficava a mesa. Dois pães, né? Dos pães sacerdotais que eles deveriam comer, né? Aqui ficava a menorá. 1, 2, 3, um aqui no meio, aqui 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7, né? Incensário, menorá, mesa dos pães. A pia. A pia ficava lá fora, se eu não me engano, lá fora. A pia ficava lá fora, né? Aqui ficava um altar. Um altar aqui na frente, aqui já é. Pronto. Aqui já dá para vocês entenderem. Tinha 2 cortinas. Essa aqui era uma normal. Cortina normal, que Deus mandou fazer, bonita. Só que os sacerdotes, existia Arão, né? Arão era quem? O sumo sacerdote, o principal, certo? Vou colocar aqui, SS, o sumo sacerdote. Aí tinha os filhos de Arão, certo? E, se eu não me engano, era 3 a 5, não lembro muito bem. Que era só os sacerdotes. Existia o sumo sacerdote e existiam os sacerdotes. Amém até aí? Amém. Para onde for, amém. Então, irmãos, essa cortina era só para separar, né? Aí aqui tinha um muro, né? Que era o muro, pronto. Aqui, se não me engano, era altar. A pia, irmão Elton, era por aqui, mas ela não era dentro não, certo? Se eu não me engano. Diga. Eram 4 filhos. 4 filhos? Olha aí. Não errei, né? Ele disse que era de 3 a 5. Olha, irmãos. O que foi que Deus disse para Arão? Arão não entra no Santíssimo, ou seja, esse compartimento aqui. Por quê? Por quê, irmãos? Porque senão ele morreria, porque a glória de Deus ia se manifestar em cima da arca. Amém? O que é que ocorre? Quem poderia entrar aqui, irmãos? Os sacerdotes. Ou seja, a patente baixa, né? Tinha o sumo e tinha um sacerdote. E o Arão também entrava aqui. Aqui, irmão, era feito todos os rituais perante o ano, em questão de sacrifícios, em questão de perdão de pecado, né, irmão? Irmão Elton desrespeitava os pais, né? A irmão Elton ia com um bombo lá e ofertava.
Esse aqui é um incensário. Aqui era colocado um incensário para subir. Propiciatório era aqui. Isso. Isso. Era aspergido em cima da arca. O propiciatório era em cima, certo? É porque eu não sei desenhar com detalhes. Quem sabe é irmão Ela. Mas vamos demorar muito, né, irmão? Vamos lá, ó. Então, por que Deus pediu que o sumo sacerdote entrasse só uma vez? Por causa da santidade daquele lugar, irmão. Ele só deveria entrar uma vez. Para quê? Para purificar essa região aqui. Tirar o pecado do povo, né? Quando era que acontecia essa entrada, irmãos? No Yom Kippur, dia da expiação, certo? Acontecia somente nesta vez. O sumo sacerdote fazia todo este ritual, né? Entrava para cá. Mas enquanto não chegava aquela data, todos os trabalhos eram feitos só no santo lugar, tá certo? Então, respondendo a pergunta, quantos compartimentos possuía este santuário? Ou tabernáculo? Quantos? 2. O santo e o santo dos santos. Amém? Existia o santo e o santíssimo, o santo dos santos. É por isso que nós cantamos, né? Eu entro no santo dos santos, ó, por teu sangue, só pelo sangue, né? Pelo teu sangue, porque sem esse sangue ninguém entra, certo, irmãos? Tem que se purificar para entrar no santo dos santos. Respondendo a outra pergunta, e por que o véu interior separava as partes? Por que esse véu separava aqui, irmão? Para que a glória de Deus não se manifestasse no compartimento. Alguém concorda com o irmão Alto? Fale mais alto, irmão Alto. Para que a glória de Deus não se manifestasse no outro compartimento também. Porque a glória de Deus era muito forte, somente nesse lugar. Amém. Se manifestava aqui como uma nuvem, né? Então, irmãos, quem está entendendo até agora? Amém? Amém. Ei, Só mas- para observar o segundo compartimento. Santo dos Santos. O compartimento. Agora, este bichinho aqui, a Arca da Aliança. O santuário é o conjunto. ei, se- É um negócio que parece Em cima é um. É um orifício que os dois anjos estão guardando. Aí em cima da arca. mas, Tiago, Diga, irmão. Não, a Arca de Noé era do tamanho de uma cidade, mas. Sabe, ela acredita. Por que o nome Arca, irmão? Porque é uma caixa. Né? Não, os dois eram arco. Certo, irmão. Certo. Os dois eram arco. Porque arca simboliza um compartimento. Algo, uma caixa. Arca. Irmão, quem confunde isso, infelizmente, é uma confusão tremenda. Né? Confunde a Arca de Noé com a Arca da Aliança. mas, Tiago, estava estudando a respeito disso, né? Sim. E dizer que quando Deus ia se manifestar no Santo dos Santos era através de uma fumaça. Isso. Por causa que. Para não ver agora. A luz. Exato. Verdade, fala até aquele item lá, né? Santo dos A santos. fumaça me esconde. Eu já vi pegar. E a Sim. Arca da Aliança. Certo. Não é. Eles também chamam da aliança. Eles já- Não. Mas não é. Mas eles já chamam. Certo, irmão. Deus fez uma aliança que não é. Mas a arca não representa a aliança. Justamente, mas só quem sabe. Certo. Vamos continuar. Ó, irmãos. Por que existiu o véu? Porque Deus queria separar a glória. Por quê? Porque os homens eram o que, irmãos? Falíveis. Eles não eram perfeitos. Então, como é que este véu pode estar no celeste, irmão? Lá não tem falidade, irmão. Ninguém lá é falível, não é? Só existia no terreno porque ninguém suportava a glória de Deus. Tá certo, irmãos? Então, como é que ia suportar a glória de Deus se eu sou falível? É por isso que existia o véu. É por isso que era uma vez por ano.
Então isso aqui era só separação porque os homens não suportariam ver a glória de Deus manifesta. É tanto que só o sumo sacerdote é que poderia entrar uma vez ao ano. Tá certo, irmãos? Então, vemos aí que isso aqui é inexistente no céu, né? Por quê? Porque lá não tem essa questão que os homens são falíveis à morte, porque lá não tem pecado, lá não tem impureza. Onde a aliança era real. Sim. Onde ela está hoje? Irmã, não faça essa pergunta para mim não. Eu não vou responder. Parece-me que ela está, né? Eu vou responder uma coisa acadêmica que eu não sei se está certo. Vou falar no vídeo aqui. Não sei se está certo. Irmã, Deus de algum modo a ocultou. Porém, qual lugar? No Antigo Tempo. As ruínas do Antigo Tempo. Entendeu? Aí ela ficou, quando o templo foi destruído, ela ficou submergida, né? Então quem está lá em cima hoje? O domo da rocha, né? Se eu não me engano, é o templo muçulmano. Se eu não me engano, não, é verdade. Quem está em cima de lá é o templo muçulmano. E eles não deixam fazer escavações, porque se fizer escavações é morto, né? Não pode. Então Deus ocultou de alguma maneira, né? Mas Deus fez uma obra muito maior para que este fosse ineficaz, né? Ele permitiu que o templo fosse destruído, por quê? Porque Jesus fez esse serviço. Aí não precisa mais do tabernáculo antigo. Ele hoje é ineficaz. O que é eficaz é Jesus Cristo como Salvador do mundo. Amém, irmãos? Amém. É por isso que tudo isso foi permitido. Não é necessário pegar os pombinhos e matar e derramar o sangue, porque não é mais eficaz. O que é eficaz é o sangue de Jesus Cristo, né? O verdadeiro, a figura real dessas coisas aqui. Ele era a figura real de tudo isso aqui, né? Então vamos continuar. Vocês estão entendendo? Uma segunda pergunta, entenderam? Amém. Existiu o véu por causa da falidade, por causa que os homens eram falíveis à morte, certo? Então vamos ler aqui o comentário. Amém. Pode pegar agora também. Eu pego até 2 vezes se você Amém. quiser. Vamos lá. O santuário, propriamente dito, se compunha de 2 compartimentos, né? O santo e o santo dos santos. A saber, o santo lugar, onde ministravam diariamente os sacerdotes, e o santo dos santos, o santíssimo, onde habitava a presença de Deus e estava a arca do concerto, né? Neste compartimento, somente o sumo sacerdote podia entrar uma única vez por ano, no dia da expiação, que está escrito em Levítico 16:2 e Hebreus 9:7. O véu, catapetasma, separava, né, esse véu, que era um véu muito forte, né? Separava os 2 compartimentos. A existência de um compartimento mais santo que o outro e com a entrada restrita se prende ao fato dos serviços e rituais serem ministrados por homens falíveis. É por isso que existia a separação. Amém, irmãos? Amém. Vamos para a terceira, irmãos. São 8, né? É um estudo bem edificante. Nós estamos entendendo o sistema, né? Deus é uma figura perfeita. Amém. Essa figura aí, ela é realmente uma figura. Isso. Tem pessoas, então, altamente, como é que diz, projetado. O que Deus faz. Glória a Deus por isso, né? Quando a gente entra mais um pouquinho no espiritual, nós conseguimos entender a figura de tudo isso. Terceira pergunta. Vamos lá. Que evento importante acontecia uma vez ao ano no 10º dia do 7º mês? Olha, eu troquei, não foi? Eu disse que era 7º dia do 10º mês, mas é 10º dia do 7º mês. Olha aí, ó. Estou me lembrando, mas às vezes troco as coisas, né? Hebreus 9:7 com a irmã Neto. E o irmão Elton com Levítico 16:6. E a nossa amada irmã Ohana vai responder, né?
com o comentário do irmão Ismael, né? É fácil. É só você ouvir aí que você vai saber. Que evento importante acontecia uma vez ao ano, no dia 10 do 7º mês. Mané. Hebreus 9, 7. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que ofereceria por si mesmo pela sua culpa. Amém. Levítico 16, 6. Depois, Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação. Será para ele e para a expiação por si e pela sua casa. Amém. Amém. Você consegue responder, irmão? É. Muito bem. Respondeu. É esse não mesmo. É esse não mesmo. É o dia do perdão, expiação. Certo? Fácil não. No resto do ano, eles nesse santo, primeiro aqui, No santo. eles perdoavam os pecados de cada um. Individuais. Poderia ser pecados individuais. E aqui no Santo dos Santos era de tudo. Era acumulado, irmão. Certo? Era como se o teu pecado fosse transferido para cá. Entendeu? Aí, como aqui já tem o pecado cometido por muitos, né? Ele vai e purifica. Ele purifica isso. Aí depois passa para o bode emissário. Aí o bode emissário vai e leva para fora. Entendeu? É o dia que os judeus afligem a alma e pedem perdão a Deus de todos os pecados e tal. Poderiam ser os individuais? Sim. Os individuais poderiam ser perdoados aqui? Sim. Existem pecados coletivos, né? Pecados coletivos tais vezes como a imoralidade de um povo, né? Que é um pecado coletivo. O modo de tratar o próximo, né? Purificação, a pessoa ritualística, purificação. Então poderiam também ser pecados coletivos da nação completa. Um pecado que só pode ser feito coletivo, né? Então tem essas duas, mas eu acredito que era um acúmulo, porque ele esperava um ano todo, né? Ou seja, da metade de um, da metade do outro mês, até chegar aquele lá, para que fosse perdoado tudo. Então eu acredito que era uma limpeza total, certo? Então vamos lá. Aí, rapaz, a natureza de Deus, coisa boa. A irmã Hannah respondeu que o que acontecia uma vez ao ano era o dia da expiação. Irmã Ismael, como era? Aqui na expressão? Sim. Então, estava Arão tinha que se purificar, né, assim mesmo, para entrar no Santo dos Santos, né? Eu ofereci sacrifício por si. Certo. E depois eu ofereci sacrifício, né, à nação de Israel para tirar os pecados, né? Certo. E o bode ali, O emissário. que saiu do deserto, né, para fazer purificação, que ele levava o pecado todo para o deserto. Muito bem. Então era utilizado 3: um novilho e 2 bodes. Amém, irmão. Obrigado, irmão Ismael. Irmão Ismael, eu sei disso, irmão, eu sei. Amém. Esse novilho era o que eles comiam. Esse novilho? Ah, irmão, sim, eu entendi o que você quis dizer. Irmãos, eu acho que era queimado, irmão. Era queimado depois que era sacrificado o sangue. Porém, ela está dizendo, irmão, uma coisa que acontece. Depois que o sacerdote ele sacrificava um novilho, ele ia comer, né? Ele ia comer, ele ia aspergir o sangue, muito bem, e depois ele comia as melhores partes daquele carneiro, e o que sobrava ele queimava, né? Não, porque assim, ó, não era 2 bodes no Sim, o novilho era para o sacerdote, para o pecado dele, que ele era o sumo sacerdote. Então ele se purificava antes de fazer o ritual, entendeu? Ele fazia por ele mesmo.
Isso. Ele não faz pelos outros, ele vai fazer por ele. Como é que ele poderia oferecer só pelos outros, sendo que ele também era homem? Um pecador, né? Poderia falir. Oi? Mas era fora, irmão, não era dentro ainda. Era como os comuns. Entendeu? Ele fazia por ele comum. O novilho para ele. Só no momento da expiação é que ele entrava. A purificação dele era fora. Ele deveria tomar banho e deveria. Isso, no santo. Sim, depois é que ele levava o sangue do bode. De todos que ele se incluía no meio. Só que ele já era purificado porque ele era a pessoa responsável por fazer a purificação. Certo? Amém. Ele era um ritual muito grande. A roupa deveria ser diferente e deveria se banhar, né? Deveria sacrificar para ele primeiro e depois é que ele entrava. Mas ele faz uma relação Nos bodes. Olha, existem, ou o que eles dizem, né? Que eles têm que dizer segundo a tradição oral. Só que eu não sei. É tipo, eu estou dizendo, só concluir. Sim, claro que ele tem que dizer alguma coisa. Tipo uma oração. Quando ele chegava lá, eu não sei o que acontecia. Né? Quando ele chegava lá, a glória de Deus se manifestava, ele arpegia o sangue 7 vezes, né? Com o dedo, né? 1, 2, 3, aí. Pegava aqui, 4, 5. Isso. Amém. Sim. O que? O bode? Não, mas o bode já era separado já. Por quê? Porque era sem mancha, sem mácula, deveria ser limpo, né? Deveria ser melhor. Então já tinha uma separação do bode. Isso, já tinha uma seleção dos bodes, né? Então vamos lá. Então, irmãos, que evento importante acontecia uma vez ao ano, no 10º dia do 7º mês? Se realizava a purificação do santuário. Os pecados cometidos pelos filhos de Israel eram provisionalmente removidos pelo sacrifício contínuo. Olha aí, irmã Cristina, né? A gente estuda isso aqui, irmão, durante a semana. E eu sei dos detalhes, por isso que eu digo, mas às vezes eu não sei como é que realmente está escrito, né? Mas está aqui. Eram removidos pelo sacrifício contínuo. Qual era o sacrifício contínuo, irmãos? Um de manhã e um à tarde, né? Um era feito 9 horas da manhã e outro 3 horas da tarde. Tá certo, irmão? Era todos os dias da semana. Isso. 2.300 tardes e manhãs que tem a ver com o sacrifício contínuo. Aí o que acontecia, ó? E transferidos ao santuário. Ou seja, o pecado do povo era transferido para o santuário. Uma vez no ano se fazia, portanto, a purificação do santuário, ocasião em que o sumo sacerdote, após sua própria purificação, entrava no Santíssimo para purificar. Então ele se purificava, né? Tinha um sacrifício contínuo todo ano. Aí chegava uma vez ao ano e todos os pecados já estavam lá no santuário, né? No Santíssimo lugar. E ele ia o quê? Tirar. Ia purificar aquele lugar, certo? E daí transferia-se para o bode emissário, e esse bode emissário ia o quê? Levar para fora do arraial o pecado do povo, e ele ia para o deserto, né? E lá ele ficava vivo, não, porque ia morrer. Ou seja, resumindo, as 2.300 tardes e manhãs, Sim. e eles ofereciam sacrifício, era só uma coisa provisória. Provisionamento para tirar a culpa da pessoa e levar para o Era santuário. só transferir. Isso. Compartimento todo. Sim. Aí, como acumulado o ano todinho aqui, Sim. já dava muita coisa. E Sim. já Deus mandava ele tira. Por isso, irmãos. Purifica. Aí ele precisa tirar.
O dia da expiação, dia do perdão total, né? Ou seja, era um novo começo. Todos os anos, um novo começo, um novo começo. Olha, irmãos, sempre coloca isso na cabeça de vocês sobre o substituto. Deus, ele substitui. Ele tira o teu pecado e leva para outro lugar. Ou seja, este vai ser o substituto por ti, né? Ele vai pagar o pecado por ti. É por isso que o bode, ele era um substituto, né? Você não pagava com a sua vida. Quem ia pagar? O bode, né? Ele substituía a morte para que a santidade de Deus fosse restabelecida na comunidade de Israel, porque o Santo dos Santos não permite pecado. Então, para que a santidade de Deus ela possa ser, não sei se é o nome correto, irmãos, esqueci o nome correto, que entraria muito bem nessa minha explicação. Então deveria ser fazer remissão de pecados através do sangue por um substituto. Seja o quê? Não, estabelecida não. Hã? Manchada não. Como é que ele vai manchar a santidade? Não é. Isso. Também não. Depois eu vou me lembrar da palavra. Depois eu me lembro da palavra. Não tem a ver com nada de manifestação. É alguma coisa que aumente, que me agrade, que me favoreça. Outra palavrinha, que me satisfaça. A santidade do Senhor deveria ser satisfeita, né? Por quê? Porque estava uma insatisfação pela santidade do Senhor, é por isso que deveria ter substituto de morte por remissão de pecado, porque a santidade do Senhor não permite pecado. É isso, amém? Então vamos lá. Que evento importante eu já li, né, irmãos? Então vocês entenderam, né? Os pecados do povo eram para um outro lugar, daquele lugar havia a purificação total, e era tirado o pecado do povo, e era acontecido uma vez ao ano, no 10º dia do 7º mês. Faça a pergunta. Mesmo assim, com todo o ritual que eles faziam, ainda existia pecado entre eles que era para a morte. Sim, existia. Que profundidade. Então vamos entrar no profundo, irmãos. Todo esse ritual, ele não era perfeito. Por quê? Porque só era tirado o pecado da pessoa externamente, mas o interior não mudava. Amém? Então a tua natureza não mudava, somente o teu exterior. Quem é que muda a natureza? Jesus Cristo, irmão. É por isso que ele é o perfeito sacrifício, porque além dele tirar o teu pecado exterior, ele muda a tua natureza. Então Deus não mudava, não, Deus muda, mas naquele instante aquele ritual não mudava a natureza da pessoa, somente a purificava. Então veio Jesus, fez o perfeito e agora muda a natureza da pessoa. Eu não sou mais, não tenho vontade de ir e pecar, né? Ela é contrária à minha natureza. Porém o meu corpo, aí sim, né? O meu corpo, esse sim. Agora eu não tenho tendência a pecar. Eu não vou atrás de pecar, né? Jesus muda a natureza do homem. O que o verdadeiro Cordeiro de Deus deveria fazer, né? Me mudar, né? Por isso que existe o batismo, a mudança de natureza, né? Morre o velho homem e nasce o novo homem, certo? Quarta pergunta. De que constava a cerimônia de purificação? De que constava, né, irmãos? Primeiro eu vou ler a resposta e aí vou explicar. Irmãos, todo mundo está entendendo até aqui? Amém. Irmã Hannah, irmã Krishna. Krishna vai ser a nossa futura teóloga, né, irmã Krishna? Inteligente. Irmã Hannah também, muito inteligente. Irmão Elvio. Temos teólogos aqui, né? Só de Bíblia. Vamos lá. Havia a oferta de um novilho e um carneiro, né? Além do banho e vestimenta do sumo sacerdote, ou seja, ele vai contar tudo o que acontece. O que não comentaremos nesse estudo, pois não
pois nos ateremos aos pontos principais, ou seja, não vamos falar sobre a festa e nem do banho. Da congregação de Israel se tomavam 2 bodes para expiação pelo pecado. Um sorteio destinado a designar a função de cada bode era feito. Um deles era sacrificado a Deus, ao Senhor, e outro bode era o emissário. A este último competia realizar a parte final do ritual, transportando para fora do arraial o pecado do povo. O sangue do primeiro bode era trazido por Arão para dentro do Santo dos Santos, ou seja, o compartimento máximo, o canto mais santo da terra. Certo, irmãos? Era o tabernáculo, né? Era o Santo dos Santos. E espargido sobre o propiciatório. Findo isto, o segundo bode era apresentado, e sobre a cabeça deste eram confessadas todas as iniquidades dos filhos de Israel. O homem levava este bode ao deserto, e assim as iniquidades eram levadas a uma terra solitária. Somente então estaria concluído o dia e o serviço da expiação. Amém, irmão? Amém. Vamos contar rapidinho, né? Eu era o sumo sacerdote, né? Deveria o quê? Me vestir bonito, de linho. É verdade, vou molhar mais roupas, né? Vou vestir também que ver, irmãos. A tradição Que os judeus têm para a limpeza, né? Limpeza ritualística, tanto que eles têm o Enilit Hayadamim, se eu não me engano, que é o quê? A lavagem das mãos antes de comer, né? Que também era uma tradição ritual e espiritual também, né? Eles acreditavam que isso também era uma lei, é por isso que Jesus condenou. Vocês às vezes pegam a tradição e colocam acima da lei de Deus, isso está errado, né? Porque isso não é lei que possa condenar alguém, né? Era só uma tradição oral. Agora este era lei para os sumos sacerdotes. Deveria se banhar, se vestir de linho fino, sacrificava um novilho para ele e a família, depois trazia 2 bodes, ou seja, eram 2 bodes semelhantes. Como é que eu vou tirar a sorte entre um e outro, sendo que não há semelhança entre eles, irmão? Está errado. Não é não? Como é que eu vou tirar a sorte? É porque é igual. Amém, irmãos? É porque um é semelhante ao outro, um é sem mancha, o outro é sem mancha. Um é limpo, o outro é limpo. Então eu vou tirar sorte entre 2 iguais, porque senão não tirava sorte. Amém. Pegava um com mancha, esse vai para o deserto, esse aqui vai ficar com a gente, né? O que é totalmente errado. Era 2 iguais. Depois que ele fazia toda a purificação dele próprio, ele tirava a sorte. O que era escolhido ia para o Senhor, para sacrifício, para espargir perante o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. E o outro, depois que ele fazia este ritual, irmão, com o sangue, certo? O que ele ia? Pegava o bode, impor as mãos, ou seja, transferia. Quando nós estendemos as mãos, irmãos, nós estamos fazendo uma transferência. Não é Dragon Ball Z, para transferir poder do Ki, né? Que bota-se a mão para cima e ele fica etano. Isso aqui é santo. Vai fazer uma transferência. Por isso que existe imposição de mãos. Para o quê? Para obreiro, cooperador, diácono, presbítero, pastor. Uma imposição de mãos é transferência de poder, né? Ele transferiu o quê? O pecado do povo, falou sobre todos os pecados. Olha, os filhos de Israel fizeram isso, mais isso, tal, aquilo outro. Isso. Não, acho que a gente passava uns minutos, muitas horas não. Irmão, se até o estudo. Tá brincando? Ó, aí era transferida as iniquidades para o bode emissário. Nome desse bode, né? E depois, aí eu sou sacerdote, olha, irmão, até você. Pegue ele e leve lá para o deserto. Aí o irmão Elton ia para o deserto e levava o bode, soltava o bode lá e voltava, né? E aí estava terminado o dia da expiação. Amém, irmãos? Amém. Você quer falar alguma coisa? Você quer falar do bode? Diga. Fala que o bode tem que ser igual, né? Sem mancha, Sim. sem mato, né? Eu estava pensando, né? Se tivesse algum, né? Caso assim, o que fosse pro deserto tivesse mancha, aí sim, aí poderia até ser colocar a tese deles que esse bode... Muito bem, irmão. Você falou disso tudo.
Ele não está no estudo, irmão? Cabo bom, tá certo. Excelente. No final fala, irmão, qual é a religião. No final. Vamos lá. Que muitos já sabem aqui, né? Muitos, não sei se vocês sabem. Certo, vamos lá. Estão entendendo até aqui, irmãos? Falamos sobre isso aqui, falamos sobre a imagem, que não é igual ao celeste. Por quê? Porque aqui era de homens que eram limitados. No céu não há limite, porque lá tem santidade. Não precisa existir véu no céu, porque não precisa ninguém ver a glória, né? Eram homens limitados. Diga, irmão. Sim. Duas. Eram 2 serafins, se eu não me engano. Oi? Podia, porque o fim específico para aquela imagem não era adoração. Era uma descrição da santidade de Deus. Deus pediu por quê? Porque ele se manifestava. Como ele se manifestava, aí ficava o quê? Os anjos se cobriram. Agora, entendeu? A glória era manifestada, os anjos cobriam assim como é do celeste. Agora é tão grande que os anjos às vezes não conseguem suportar. O tamanho da glória de Deus. Entendeu? Tinha 2 anjos. Era Não era anjo pessoa, não. Era só a imagem dele. isso, que era feito de ouro, coberta de ouro. Era assim uma cristã. Eles pegavam as asas deles e um do lado oposto do outro fechando. E o propiciatório estava no meio. Ou seja, o simbolismo era para que eles cobrissem o quê? O propiciatório. A glória de Deus era manifesta e eles estavam cobrindo. Certo? Ou seja, Era só um significado para mostrar a grandeza da glória de Deus. Somente isso, certo? O fim específico foi isso. Não era demonstrado nenhum tipo de adoração ou algum tipo para fins sobre esse de adoração para os anjos. Era só mostrar a glória de Deus, né? Era 2 serafins, se eu não me engano, serafins, era serafins, né? Era serafins, irmão? Era, né? 2 serafins. Obrigado, irmão. Você entendeu, irmão Ana? Amém, irmão Ana. Irmão Ana, se você quiser, é só ler a narração. Foi ouro dos egípcios. Isso. Muito bem. Muito bem. Ei, Tiago. Porque, irmão, a lei foi Era contada. querubins. Querubins, irmão. Obrigado. Ó, irmão, vamos lá. Deus, ele não permitiu fazer imagem para adoração. Isso está escrito realmente na lei. Não farás para ti imagem de escultura, e nem as servirás, não farás culto a elas, né? Nem em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, um povo. Se eu quiser fazer imagem de adoração, errado. Se eu quiser pegar um peixe piracuru e fazer uma imagem, errado. Se eu quiser pegar um anjo e fazer uma imagem, está errado. Para o quê? Para fim de adoração. Agora Deus colocou e fez aquela imagem porque para fins de rituais. Era um ritual de propiciação pelos pecados. Então aqueles anjos, eles tinham um simbolismo de cobrir a glória de Deus somente, certo? Não era para fins de adoração. Por isso que não era quebra de mandamento. Certo, irmã? Certo, irmã Cristian? Muito bem. Como é que eu sei que estou adorando, irmão Giliade? O que você faz para Deus? Se você fizer para uma imagem, está errado, né? Aí sim, é fim de adoração. Eu louvo para Deus? Louvo para a minha imagem? Estou assemelhando Deus como imagem. Aí já tem um erro, né? Porque eu não posso fazer comparações. A imagem não é para fim de adoração e Deus mandou fazer. É uma diferença. Agora Deus não mandou fazer de santos, de animais, de nada. Apenas tinha um culto de louvor e adoração a Deus e tinha alguém que ministrava, né? Não havia imagem para adoração. Certo? Não? Vamos lá. Era querubim, né? Muito bem. Querubins, 2 querubins. Quinta. Todo mundo está entendendo até aqui, irmãos? Amém. Exatamente
Estão 9 horas e 17 minutos. Estamos com 1 hora e 10. Amém. Então vamos lá. Quinta pergunta. São 8, né? Quinta pergunta. Pode o bode emissário ser considerado como Satanás? Peraí. Que pergunta é essa, meu Gerardo? Pergunta é essa? Ah? Não, irmão. Por quê? Porque existe uma visão muito forte de uma religião, uma denominação religiosa, que dizem que os 2 bodes do dia da expiação prefigurava, um era Satanás e outro era Jesus Cristo. Tá certo, irmãos? Por a existência dessa prefiguração existente nos nossos dias, e que é muito forte, é por isso que foi feita essa pergunta. Amém? Agora vamos responder de novo. Quer dizer, perguntar, né? Pode o bode emissário ser considerado como Satanás? Alguém quer dar opinião? Irmão Ismael deu a sua opinião. E é muito forte. É muito forte. Mas existem outras bases também, irmão, para fortalecer a nossa e a sua. Alguém quer dar opinião? Eu acho que está virando um pecado. Amém. Sim, dá para fundamentar mais. É essa visão aí que estava faltando. Alguém? Faça a pergunta, meu querido. Já foi 3. Graças a Deus. Por que eles sustentam isso de que o bode emissário é Satanás? Irmã, não faça a pergunta que você vai me colocar em uma saia justa aqui. Eu respondo. Você perguntou, eu vou responder. Ó, irmã Cristian está perguntando, tá? Que base eles utilizam para... Como é a pergunta, irmã? Que base Que base eles utilizam para defender esta teoria? Olha, irmão. Deixa eu passar o nosso amigo aí. Ó, surgiu primeiro, irmã, divisões, né? Alguém viu Jesus no Santo, depois passou para o Santíssimo. Irmãos, a porta, irmão. Ou então Diago Moraes? A porta. Tá bom, vamos lá. O que é que acontecia? O que é que eles sustentam, irmãos? A gente estudou as 2.300 tardes e manhãs. Pegam a parte dessa profecia, né? E tentam colocar subsídios para as visões de uma senhorita, certo? Essa senhorita, ela é uma profetisa. Eu não tenho nada contra, Agora, eu sustentar uma base que não dá para sustentar, mas foi uma visão, e a partir da visão eu pego o subsídio bíblico para fundamentar a minha visão, está errado, né? Foi isso que aconteceu. Teve uma visão de que, eu não me lembro muito bem, mas que Jesus iria voltar num período tal, período X, mas aí essa interpretação estava errada. Aí pegaram ela e disseram, não, Jesus não ia voltar nesse, apenas foi a mudança de Jesus do Santo para o Santíssimo, né? Então isso era verdade, você estava com uma visão correta, mas só que era só uma mudança. Então quer dizer que o santuário terreno é tudo igual ao santuário celestial. Aí pegaram subsídios para fundamentar, né? Pegaram que era o que Moisés viu no monte, é semelhante ao do céu. Pegaram que as 2.300 tardes e manhãs estavam apontando que Jesus iria purificar o santuário, mas nós vimos que quem profanou foi Epifânio, né? E quem purificou foi Judas Macabeus. 2.300 tardes e manhãs são 1.105 dias literais, né? A Bíblia de Jerusalém prova isso, não é? E aí eles usam isso, não? Primeiro foi uma visão, certo? Entendeu, né? São sonhos. Eu acho que o bode emissário não pode ser comparado com Certo? porque primeiro pela semelhança que existe nos dois. Muito bem. Irmão Ismael disse isso. Como que Jesus pode ser comparado a Satanás? Não pode ser comparado. Muito bem. A expiação simbolizar o governo de Deus, esse não pode levar a Satanás, não pode ser mesmo porque Jesus não tem essa. Ele é o
Amém. Não tem ninguém que controle ele. Muito bem. Mas eu acho que aquele bode do deserto pode ser que tenha outro significado nas escrituras. Eu não estudei, não vou mentir. Mas é o fim. Tirar o pecado, irmão. É a expiação. Tirar o pecado e levar para outro lugar, só isso. Para o lugar de esquecimento, certo? Exatamente, é sair. Muito bem. A irmã Neto está falando aqui versões, né? Eu tinha visto aquela cobra. A cobra não tem nada a ver com o que nós estamos Nada a falando. ver. Esse diabo Irmão, veio, certo. né, que não era tipo de expiação. Não era expiação. Sobre a questão é Era a cura de quem era picado. hoje aquele pode assistir não. Sim, sim. Agora eles dizem que um dos bodes é Satanás, certo? Pronto, agora vamos defender? Todo mundo deu a sua opinião? Vamos? Quer falar, irmão? Então vamos falar agora? Olha, irmão, por que não pode ser Satanás primeiro? Se eu vou tirar sorte, muito bem, significa que os dois são iguais e semelhantes. Qual era a semelhança deles? Eles eram puros. Satanás não é puro. Deveria ser sem mancha. Ou seja, por que o bode deveria ser escolhido sem mancha, sem nada, sem mácula? Por quê? Porque ele iria ser o substituto de mim e de você. Como é que ele com mancha ia substituir outro com mancha? Não pode. Então, para ele ser substituto, ele deve ser sem mancha, porque ele vai ser manchado pelo meu pecado, infelizmente. Não é? Se ele é semelhante a mim, ele não pode purificar nada. Ele não é substituto de nada. Certo? Então, se era tirada a sorte, significa que todos os dois estavam propícios para o quê? Purificar pecados. Não pode se assemelhar a Satanás, porque Satanás é um ser com mancha. Satanás é um ser perverso. Então ele não pode ser comparado com alguém sem mancha. É outra coisa. Todos os dois poderiam simbolizar Jesus Cristo. Então quer dizer que Satanás do mesmo jeito não tem base bíblica. E irmãos, todos os dois tinham fim de quê? De expiar pecados. Era uma purificação de pecados, né? Tanto o bode que era tirado para ir para o deserto, quanto o primeiro bode que ia ser cortado. O ritual só acabava quando o bode emissário ia para o deserto, porque fazia parte do quê? Da expiação. Por quê? Era purificado o tabernáculo, o Santo dos Santos, sim. Só que deveria ser tirado. Quem que vai tirar o pecado? O bode emissário. Então todos os dois eram o quê? Faziam parte do ritual de purificação. Todos os dois. Então todos os dois deveriam ser separados e todos os dois faziam expiação. Satanás faz expiação? Satanás faz expiação de pecados, irmão? Todos os dois eram para expiação. A Bíblia prova isso. Tem um verso que fala: tomarás 2 bodes para a expiação, né? Então, se a festa só acaba quando o bode vai para o deserto e assim está completa a expiação, Satanás não faz expiação nenhuma, né? Eles, através desse subsídio, irmão, eles tiram aquela visão bíblica que diz que quando começar o milênio, nós vamos ficar nos ares, no céu, e Satanás vai ficar aqui, que simboliza o deserto. Vocês estão entendendo? Simboliza o deserto, porque ele não vai ficar sem ninguém atentar, e todas as nossas culpas e iniquidades estão sobre ele. Errado, irmão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Satanás ele vai ser preso literalmente. É uma cadeia espiritual. Para quê? Para que não engane as nações. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 20. Não tem nada a ver. O santuário terreno é a mesma coisa do celeste. Por isso que Satanás é Azazel e vai ficar solto e nós vamos estar no céu. Por quê? Porque Jesus já fez a purificação. Agora só solta o bode, o outro, sem subsídio nenhum, irmãos. Peguem isso para vocês. Os 2 bodes eram de expiação. Se eles eram para expiação e só o término do bode iria para o deserto, é por quê? Porque o outro também fazia parte do ritual. Então não pode ser comparado com Satanás, porque o outro também fazia expiação de pecados. E Satanás não expia pecados de ninguém. Amém? Quer falar alguma coisa? Não. Certo. Vamos ler.
pode o bode emissário ser considerado como Satanás? Note que os versos 5 e 10 são bem claros ao afirmar que ambos os bodes eram para expiação do pecado. Olha o verso. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado. Mas o bode sobre o qual cai a sorte, para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então ele fazia expiação, né? Continuando, expiação, irmãos, é purificação de pecados. Olha o interessante para você saber o que significa expiação, né? Transferência. Ora, se ambos os bodes eram para fazer expiação, o bode emissário não pode ser Satanás, em hipótese alguma. O adventismo, opa, rapaz falou, não queria falar, mas a revista falou. Vamos lá. O adventismo incorre em grave erro ao defender esta tese, pois isto, em outras palavras, seria admitir que Jesus depende da ajuda do diabo. Não é não, irmãos? Se um completa o outro, significa que Jesus se sacrificou por nós, mas a obra ainda não está completa. Por quê? Porque ele precisa do diabo. Irmão, porque precisa do diabo. A obra só vai ser completa quando nós estivermos no céu e o diabo está na terra. Aí sim, está completo e todo mundo está salvo agora. Errado, irmão. Jesus entrou uma vez no Santo dos Santos, então quem se batiza já tem seus pecados perdoados, irmão. Não está se completando ainda. Como é que os meus pecados ainda não foram perdoados, ainda vai se completar? Errado, né? Vamos lá. Continuando. Estou vendo aqui os minutos, certo? Vamos lá. Jesus depende da ajuda do diabo para realizar a salvação do homem. Daqui surgiu a base para a ideia de que, após a vinda de Cristo, a terra virará um deserto, sem habitação, e será a morada de Satanás por 1000 anos, numa prisão circunstancial. Se você vê, essa visão existe. O adversário defende isso com unhas e dentes, né? Defende isso. Inclusive, eu vou colocar isso no YouTube, mas tem um irmãozinho no grupo que discutiu comigo sobre exatamente esse assunto, né? E aí, olha a base bíblica, irmãos. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Os dois faziam parte da expiação. Significa que nós ainda estamos passando por expiação. Os nossos pecados não foram perdoados. O sangue de Cristo vai depender de Satanás para que todos os pecados sejam perdoados, né? Vamos continuando. Olha, irmãos. Aí a gente apresenta esta base bíblica, mas eles vêm com um contraponto, claro, que é a 6ª pergunta. Certo? Vamos lá? Olha o contraponto deles. O que é que a gente defende? Os 2 bodes eram expiação. A festa só acaba com... Cadê tua revista? Não, eu peguei da minha irmã. Não, eu te dei essa daí. Eita, cadê da minha irmã? Amém. Ah, sim. Então assim sim. Amém. Vamos lá. Olha, se eles fazem uma defesa, nós fazemos a defesa qual? Que os 2 eram para expiação. Aí eles vêm assim com a defesa deles, ó. Pergunta 6. Mas, não diz o verso 20: havendo pois acabado de expiar o santuário, a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. Não prova isto que antes do bode emissário sair, o santuário já estava purificado e o serviço de expiação totalmente encerrado? Né? Ou seja, está dizendo assim, ó. Por que eles defendem que é Satanás? Porque Jesus não necessita de Satanás, assim como o sumo sacerdote não necessitava do bode emissário para purificar o santuário. Porque o primeiro bode já o que? Já limpava, né? Essa é a base deles. É como aqui está escrito: havendo pois acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. Então isso significa que Satanás pode ser o outro. Por quê? Porque já está purificado, né? Esse verso prova isso. Não prova, irmãos, né? Vocês estão entendendo? Amém. Então vamos lá. Assim, existia 2 bodes, não é? Nós acreditamos, da Igreja de Deus,
que para a purificação ser completa, necessita dos dois. Então, não dá cabimento para um representar Satanás. Correto? O primeiro bode é para limpar e o segundo Isso. Só que, através desse verso, dá a entender que o primeiro já fazia tudo. Vocês estão entendendo? O primeiro já fazia tudo. Já era purificado, já se fazia tudo. Certo? Será que isso é verdade? Essa é a pergunta. O primeiro já fazia tudo, não necessitando do segundo para que a expiação fosse completa. Certo? Agora vamos responder. Vamos responder através da resposta que eu vou comentar. Não prova. Veja que o serviço do dia da expiação incluía a remoção dos pecados para fora do arraial. Então ainda estava dentro. Estava incompleto ainda. Vamos lá. Sem o que o trabalho estava incompleto. O bode emissário também fazia expiação. Verso 10 e verso 22. Quem pode ler para mim? Levítico, capítulo 16, versos 5, 10 e 22. Se o segundo bode fazer expiação, irmã Cristina, é porque estava incompleto ainda. Lê. Isso, do Levítico 16. Severá na comunidade dos israelitas 2 bodes destinados ao sacrifício pelo pecado, Opa! e um carneiro para o holocausto. 10 da noite. Quanto ao bode sobre o que caiu a sorte de Azarel, será colocado vivo diante de Yahvé, para se fazer com ele o rito de expiação, a fim de ser enviado a Azarel no deserto. Muito bem. E onde? Verso 22. E o bode levará sobre si todas as faltas deles para uma região desolada, quando ele tiver soltado o bode no deserto. Amém. Então, irmãos, se o segundo bode também era para expiação, expiação significa o que, irmãos? Purificação, limpeza. Então significa que ainda estava incompleto o serviço. Então não prova que o ritual acabava ali, né? E é por isso que ainda assim a nossa base bíblica está forte. Amém? Amém. Todos estão entendendo até aí? Amém. Então, irmãos de Gás, qual é a minha interpretação deste verso? Vou dar agora. Havendo, pois, acabado de expiar o santuário, irmãos, ele não estava se referindo ao espiritual. Ele estava se referindo ao quê? O feito, o que foi que ele fez. Olha, depois de você ter sacrificado o bichinho lá, agora também para esse. Ele só está dizendo isso. Entendeu? Amém, irmãos? Amém. Seria uma purificação em 2 etapas. Isso. Não é só porque se fosse só uma relação 2 nova, etapas. porque Deus ele é perfeito, tudo faz. Isso. Então, ele dividiu 2 porque era 2 etapas. Muito bem. Como é que eu narro isso aqui, irmão? Isso aqui, o verso o Levítico 16, só está ensinando. Ele está ensinando como é que deve fazer. Tá certo? Então, havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. Então ele só está narrando o fato de como é que vai fazer. Ele não está afirmando que já está purificado tudo. Só está narrando. Certo? Depois que tu faz a expiação lá, que significa derramamento de sangue, né? Então tu vai chegar o bode vivo, vai falar todas as culpas do povo, e esse bode será enviado para Azazel. Outra interpretação errônea, irmãos. Na 8ª, né? Não vou falar agora não. Na 8ª eu falo. Né? Todo mundo entendeu até aqui? Amém. Então não prova que a expiação já acabava no bode, no primeiro bode. E outra irmã, respondendo a sua pergunta, irmã Cristina. Ele não comia o carneiro. Holocausto. O que é holocausto? Queimado. Né? Ele sacrificava e depois fazia um holocausto. Né? O sacrifício queimado. Muito bem? Continuando. Irmã, holocausto é um nome designado para a
a realização da queima de um sacrifício, né? Então, fazia parte do ritual judaico. Então, como foi o judaísmo que entrou no meio e foram queimados, aí usaram esse nome, o Holocausto. Eu acredito assim. Agora, eu não sei se a raiz etimológica do nome Holocausto é hebraica, não sei. Isso, é por isso que foi usada essa palavra. Muito bem, irmão. Fez uma ótima ligação. Tudo bem até aí, irmãos? Entendidos? Comentários? Tu olha pra mim assim, tu quer falar, mas eu quero falar de nada. Eu fico me coçando, tu quer falar ou não quer? É não, porque ele está tão atencioso que ele está me deixando feliz, né? Sempre foi. Vamos lá. Eu quero, irmã. Vamos lá para a 7ª, né? Estamos. Olha, irmão, vai dar tempo de passar liso o estudo, né? Muito bem. Muito bem. Então vamos lá, 9h38 para a 7ª pergunta, que nem rádio, né? Aqui. 9h38. Vamos lá. 7ª. Obrigado, irmão Neto. Quem na verdade representa os dois bodes e por quê? Olha aí, irmão, vamos entrar no profundo agora. Que foi a última lei, irmãos? Porque teve pouco, né? É um estudo, irmão. Esse estudo aqui é 10 páginas. Eles resumiram em 2 folhas. É por isso que não tem tanto texto bíblico, né? São 10 páginas de estudo. Foi você, né? Ismael, você vai ler. Vou dividir essa leitura em 2, certo? Que eu acho linda. Isaías 53, do 4 ao 8, certo, irmão? E o nosso irmão Adson vai ler Isaías 53, do 9 ao 12, certo? E aí, a nossa irmã Gislane vai ler Hebreus 13, 11 e 12, e a irmã Krishna Roana, Levítico 17, 8 e 9. Amém? Quem na verdade representa os dois bodes e por quê? Né? Eu vou ler, irmãos, e assim vamos passar a leitura, porque faz parte do. Ele usou esses textos como subsídio da sua afirmação. Aí eu vou lendo e peço para os irmãos lerem também, tá? Então vamos lá. Jesus é o único que tira o pecado do mundo. Ele realizou o trabalho dos dois bodes, levando nossos pecados sobre si para fora do lugar santo do arraial e sendo sacrificado no Calvário. Lá ele realizou uma obra plena, completa. Isaías 53, do 4 ao 8. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos revoltamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos deserrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem tem dela castigou, porquanto foi colocado na terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Amém. Isaías 53, do 9 ao 12. Designaram-lhe a sepultura com o perverso, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma,
como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muito, como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Irmãos, se a obra desses 2 bodes não foi feita por Jesus, se ainda não foi expiado completamente, como é que o homem obtém perdão de pecados hoje? Sem santuário, sem templo, sem sacerdócio levítico. Se Deus não cumpriu de uma vez por todas essa obra que era feita por esses 2 bodes, quem hoje purifica a nação de Israel e quem hoje purifica nós? Né? Estamos com o pecado acumulado já há 2000 anos. Por isso, irmão, que eu falei, eu comentava bem um pouco antes, que isso aí não significa só isso aí. Esse desenho não significa apenas esse desenho. Sim. O projeto que Deus fez não era só aqui naquele momento do povo de Israel. Amém. Muito bem. É o arquiteto perfeito que existe, é o nosso Deus. Amém. Certo. Então, aquilo simbolizava muito além daquele momento. Simbolizava muito além daquele momento. Sim. Simbolizava toda a nação, o mundo inteiro, toda a existência da humanidade. Sim. Então, irmãos, vocês observaram a semelhança que teve como Jesus fez o serviço dos 2 bodes? Primeiro, um era para a purificação, e sobre o outro era o quê? Se aquela oração fosse feita pelo bode, irmão, era no dia da expiação. Leia Isaías 53 perante o bode. E ele leva sobre si as nossas culpas, as nossas iniquidades. O castigo que estava sobre nós está sobre ele agora. É a mesma coisa. E de quem o Isaías 53 está se referindo? Jesus, irmão. É tanto que o eunuco estava lendo, né? Rapaz, quem é que o profeta está dizendo? Ele está falando de si mesmo ou está falando de outro? Aí Felipe aproveitou, opa, não, meu amigo, ele está falando de quem? De Jesus, né? Jesus, ele cumpriu, ele foi o servo que Deus se agradou, que ele levasse toda a culpa, toda a iniquidade e tirasse do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, ele foi o substituto perfeito, sem mancha, sem mácula. Então ele poderia substituir você, pecador. Poderia substituir a mim, pecador, porque ele foi sem pecado, então ele pode substituir, né? Ele pode substituir a mim. Então, as nossas culpas, nossas iniquidades foram para ele, da mesma forma que era colocado sobre quem? Sobre o bode que iria para Azazel. O bode não era Azazel, ele iria para Azazel. É uma diferença enorme, irmão. Enorme, né? Então, depois que era transferido, fiz a transferência, vou e levo as culpas para fora. O simbolismo é isso. Eu tiro o pecado daqui e levo para fora do meio de vocês, fora do arraial, fora do mundo. Amém, irmãos? Então não existe mais pecado aqui. Por quê? Porque o substituto levou os pecados. Amém? Fora. Por que você está indo, né? Mulher. Eu também, mulher. Vamos continuar. Então, irmãos, Jesus é o único que tira o pecado do mundo. Ele realizou o trabalho dos bodes, levando o nosso pecado sobre si, por fora do lugar santo do arraial, e sendo sacrificado no Calvário. Lá ele realizou uma obra plena e completa. Aí foi de Isaías. Agora vamos para Hebreus 13, 11 e 12. Leia em voz alta e com som, irmã Gislaine Saboé. Porque os corpos dos animais, cujo sangue
Então, irmãos, da mesma forma que o bode emissário era tirado do meio do arraial para purificar, né? Ou seja, ele tirava o pecado, assim Jesus foi sacrificado do lado de fora do arraial, né? Tanto que ele foi para o Calvário, não foi dentro, foi fora, né? Também um dos simbolismos do bode emissário. Amém? Outro verso é: no antigo pacto não era permitido se oferecer sacrifício fora das dependências do tabernáculo, que está escrito em Levítico 17, 8 e 9. Né? Dize-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Amém. E isso para os sacrifícios terrenos, né? Aí certamente está a razão de se precisar de 2 bodes para expiação, purificação do santuário e remoção dos pecados. Não poderia fazer sacrifício fora do arraial? Como é que vai ser tirado o pecado se não pode tirar do arraial, né? O sacrifício. Então, 2 bodes. Este é o real significado, irmão. Não era que iam representar o Satanás. Não. É porque o sacrifício não poderia ser feito fora, mas o pecado ainda está dentro. Como é que eu vou tirar o pecado? 2 bodes. Um faz o sacrifício e o outro tira o pecado para fora. Amém, irmãos? Amém. Deus não vai anular em si a sua própria lei, né? Mas também tem uma ligação com a profecia de Daniel, que seria, metade da semana seria necessário sacrifício. Sim. E ele seria tirado, cortado do meio do povo. Dos seres viventes. Então ele realmente pode ser tirado, ele não foi só. Isso. Claro. Ó, irmã Juliana, o sacrifício de Jesus Cristo, como é que pode? Assim, não foi dentro feito e tal. Por quê, irmão? Porque Jesus fez o sacrifício no santuário celeste. A prefiguração de todos esses eventos apontava para Jesus. Então foi por isso que o sacrifício dele foi feito diferente, não seguindo todo, tem que ser aqui dentro e depois tem que ser. Claro que não, irmão. Por quê? Porque era só uma prefiguração. Aí Jesus Cristo foi e fez no santuário celeste. Amém, irmãos? É por isso que não tem esse negócio de ser. Por que eu estou falando isso? Já me questionaram, né? Movimentos judaico-israelita que não tem nada de judeu, né? Me questionaram, Jesus não crê em Jesus, né? Mas eu pergunto, e hoje? Quem está purificando o sangue de vocês? Quem está purificando a vida de vocês? Se não for em outro povo. Se Jesus não ter cumprido isso, meu amigo, vocês estão com 2000 anos de pecado aí, subindo na arena de Deus, e o negócio é o seguinte. Tá fedendo. Viu? É por isso que Jesus cumpriu, irmão. Né? É por isso que Deus permitiu que o quê? Que o lugar fosse o quê? Destruído. Por isso que Deus permitiu que o templo fosse destruído. Por quê? Porque depois que houve a plenitude desses atos, não é mais necessário fazer aqueles. Amém? Vou contar uma coisa aqui que eu estava estudando e eu peguei e vai ser de muito proveito. Só se conta, irmãos, na Mishnah, né? No Talmud. O Talmud ele é um livro de escrita oral. Os judeus ensinavam só pela fala. Aí foi escrito no 1º, 2º, 3º século o Talmud, certo? Dizia-se, e também o historiador Flávio José, um judeu, que escreveu um livro falando da história dos judeus completa, desde Abraão até a destruição do templo. Ele era judeu e tinha ofício para fazer isso. O que foi que ele disse? Certo? O que foi que ele disse? Ele dizia que existia uma fita vermelha, certo? Que metade da fita era colocada no santuário e a outra metade era colocada sobre o bode, uma fita vermelha, certo? Aí a partir do momento em que esse bode era mandado para o deserto, o povo de Israel ficava olhando até a fita ficar branca, que significava que o ritual tinha terminado, né? Ou seja, ficou branca, perdão de pecados. E era muito feliz, né? Eles ficavam olhando se a fita ficava branca ou não. Depois de Jesus ter feito o sacrifício, depois de séculos e séculos, eles olhavam para a fita e a fita não ficava mais branca, continuava vermelha. Flávio José ele diz isso, né? Significando o quê?
a ineficácia do ritual. O ritual não era mais eficaz. O que é eficaz? A morte de Cristo. Esse sim agora é eficaz, né? O sangue de Cristo purifica, liberta e é tirada do meio de vocês, né? Este é o verdadeiro sacrifício que prefigurava o Cristo. Amém, irmãos? Não é doutrina, é uma visão e que eu acho muito até linda, né? E que se cumpre realmente da ineficácia de hoje se fazer esses rituais. Não é mais eficaz. Jesus Cristo já cumpriu, prefigurou, e agora Cristo foi e fez o real, que muda o interior do homem, não mais o externo, mas o interno também. Amém? Continuando, vamos para a última, né? Todo mundo está entendendo até aqui, irmãos? Amém. Irmão, glória a Deus. Tem poucas pessoas comparado com anteriores, mas vocês prestam muita atenção. Eu fico muito feliz, todo professor fica feliz. Oitava pergunta e última. Quem afinal é Azazel? Não é o nome do bode emissário? Vamos ler aqui. O texto diz: quanto ao bode, o qual caiu a sorte para Azazel, a fim de ser enviado a Azazel no deserto. Levítico 16:5, 10, Bíblia de Jerusalém. Aquela irmã Jerusalém tem irmãos. O texto não diz que o bode era Azazel, mas que seria enviado a Azazel. Segundo a versão siríaca, cananeus e hebreus entendiam que Azazel era um demônio que habitava no deserto. A nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, página 192, que é a Bíblia que a irmã Jerusalém tem em mãos, acrescenta: deve-se notar que o bode expiatório não é o sacrifício, não é sacrificado a Azazel, mas leva para o deserto, morada deste demônio, as faltas do povo. O que é que significa, irmãos? Porque o autor colocou essa pergunta de novo. Pelo fato de designar Satanás como bode emissário. Uma das provas que eles fazem para dizer que o bode emissário é Satanás é porque o desígnio do nome Azazel, que é o nome de um demônio. Mas não, irmão. Isso é o que? Tradição. Mas mesmo assim não é prova nenhuma. Por quê? Porque não era o bode que era Azazel. Era o deserto. Tá certo, irmãos? O deserto habitava quem? O demônio Azazel. Quem é que pregava sobre esse demônio? Era a cultura, né? Estudando também no Talmud ou na Mishnah, os rabinos dizem que era o demônio que estava no deserto, era o demônio que estava no precipício. Não é certo a visão, mas era só um demônio que estava em um lugar lá, e é por isso que era designado o nome desse lugar, né? O bode apenas ia para a localização onde estava esse demônio, mas o bode não era o demônio. Certo, irmãos? Se Azazel fosse o nome do bode, então existia mais Azazel, porque todo nome não era o mesmo. É o mesmo sacrifício. Isso. Não, quer dizer que já nascia os bodes, mas eu agora não precisei de Azazel para ser. Pronto. Já aprendi a lugar mesmo. Isso. E também tem outra visão. A outra visão e derradeira que eu vou dizer é Azazel, separação. Era uma alta referência ao bode, e Azel era o lugar para o deserto. Pronto. Esse aqui eu achei no estudo, que é esse mesmo aqui que ele não colocou, que é 10 páginas. Eu li todinhas ontem, né, para passar para vocês. O estudo bom, irmãos. Um estudo totalmente completo, eu vou até compartilhar no grupo. A Bíblia diz, todo mundo está aqui lá, né? Aí vocês vão e pegam esse estudo, que é muito bom. Quebra direitinho cada visão, mas aqui a gente já falou tudo. Ele resumiu e colocou aqui, certo? Mas lá são 33 páginas, falando dos 2 bodes, depois dos 2.300 de manhãs, depois como será a prisão de Satanás, né? Toda a visão sendo quebrada. Então, irmãos, terminamos, né?
Vocês entenderam que quem afinal é Azazel era só um nome designado para o deserto ou para o demônio que habitava no deserto? E assim o bode, e assim o bode era levado para lá, não era o bode que era Azazel. Então quebra o argumento, né, de dizer que Satanás era o bode, certo? Isso, que lá habitava esse espírito, né, que os rabinos acreditavam, certo? Meditação. Vamos lá ler a meditação? Amém. Os animais apresentados a Deus deveriam ser sem mancha e sem defeito. Se um dos dois bodes representava Satanás, perguntamos: desde quando esse personagem é sem mancha ou defeito? Fica como meditação para vocês. Então, irmãos, terminamos o estudo bíblico neste sábado santo do Senhor, né? Eu vou terminar a gravação agora.